Lucas, capítulo 18, versículo 1, e vou ler o versículo 8. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está contando uma parábola. Jesus, ele pega uma ilustração e fala a respeito de uma viúva que vai até o juiz, que era até iníquo, para que julgasse a causa dela. E ela insistiu até que ele julgou. Não porque ele amava a viúva, mas por causa da insistência dela. E é interessante aqui notar o último versículo que diz assim: Digo-vos depressa que lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso falou muito comigo, isso falou muito ao meu coração. Pois no versículo 1 ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem muitas pessoas que infelizmente só oram quando estão em dificuldades ou quando estão precisando. Tem muitas pessoas que não têm aquela comunhão com Deus, não têm aquela intimidade com Deus. Ela só busca Deus quando precisa e quando necessita. É claro que a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Jesus falou isso. Mas tem gente que só fica nisso. Ela só pede a Deus, mas não tem comunhão com Ele. Não é errado pedir, é bíblico. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração é comunhão, é envolvimento. Imagine uma pessoa que é casada. Imagine que a pessoa só busque o cônjuge por necessidade. Mas às vezes não tem uma palavra de carinho, não tem uma preparação, não tem aquele envolvimento, né? Isso não é legal. Agora você imagine isso com Deus, porque Deus, ele nos ama tanto que ele espera ser correspondido. O salmista, no Salmo 63, ele diz: Senhor, de madrugada eu vou te buscar. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Então o salmista Davi, ele tinha uma comunhão com Deus tão profunda que até a carne dele desejava a Deus. Olha que ponto que ele chegou. E é nesse ponto que nós devemos chegar, que até a carne venha desejar o que é bom, venha desejar Deus. Mas para isso, Davi, ele tinha uma vida de oração. Se você ler os Salmos, principalmente os Salmos, você verá muitos Salmos de Davi de adoração, muitos Salmos de Davi de louvor. Você vai ver muitos deles. É claro que ele também fazia as suas orações, pedia livramento. Muitas das vezes, ele clamava a Deus no momento de angústia. Mas você vai ver que ele tinha uma vida com Deus. É muito bom a gente se envolver com Deus, buscando a Ele em oração, adoração, louvá-lo. Isso é maravilhoso, isso é decoroso. A Bíblia diz que o decoroso é o louvor. E isso agrada a Deus. Nossa, nós gostamos de ouvir que as pessoas gostam da gente, que as pessoas nos amam. Quem não gosta de ouvir isso? E a gente sabe quando é com sinceridade. E Deus também espera isso. Deus espera que a gente tire um tempo para Ele. Deus, esse tempo aqui é para o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero te adorar. Eu estou aqui só para isso, eu quero te servir. Eu estou aqui para me consagrar ao Senhor. Eu quero aproveitar esse momento. Aleluia, santo. Tu és tremendo, aleluia, glória a Deus. Quem é basado com o Espírito Santo ali, começa a falar em línguas estranhas. É glorioso isso, pessoal. Essa é a melhor oração que tem. Porque quando a pessoa ela faz isso, você pode ter certeza que no tempo oportuno o Senhor fará grandes obras e grandes coisas. Deus também habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando ele fala aqui, o Senhor Jesus, sobre o dever de orar sempre, não é para orar de vez em quando ou quando precisa, é para orar sempre. Ter uma vida com Deus, ter uma vida com o Senhor. Ele diz logo em seguida, e nunca desfalecer. Tem muitas pessoas que até oram, mas quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, quando vem impedimento, quando vem embaraço, ela desfalece, ela enfraquece. É por isso que ele fala aqui da viúva. E a viúva, aqui é um retrato daqueles que perseverem, daqueles que não desistem. Pois a palavra diz: perseverai
em oração. A Bíblia declara claramente isso. Então é importante a gente perseverar e a gente ser insistente como aquela viúva foi. E Jesus, ele disse, ouvi o que diz o injusto juiz. Mas é interessante aqui notar, no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, Deus me deu uma revelação, eu estou para pregar, eu não preguei ainda essa mensagem. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade muito grande. E quando eu falo tempo de incredulidade, eu estou falando a respeito do povo de Deus, principalmente daqueles que se esfriaram. Muitos estão incrédulos, mesmo vendo milagres, mesmo vendo maravilhas. Tem pessoas que vê demônios sendo expulsos, tem pessoas que vê um doente sendo curado, alguém contando um testemunho, mas mesmo assim ela não acredita mais. Ela está tão fria na fé que aquilo não mexe mais com ela. Aquilo não a toca mais. Antigamente ela ficava feliz, o coração queimava, chorava, se emocionava. Hoje não. É como aconteceu com o povo lá do Egito, quando Deus libertou o povo dele e levou para o deserto. E diz a palavra de Deus que aquele povo, irmãos, viu muitos milagres. E você conhece bem a história. As 10 pragas, o mar vermelho se abriu, as cordonizes, o maná, a água saindo da rocha e tantos outros. E eles viram tantas coisas. Mas quando eles passavam por um momento de provação, eles queriam voltar para a escravidão e para o Egito. Por isso aqui que Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque ele está dizendo, e quando o Filho do Homem voltar? Ele está falando dele. E quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Infelizmente, nós sabemos que muitos vão desistir. Nós sabemos que muitos vão parar no meio do caminho por causa do deserto. Deus está operando milagres, mas a incredulidade, a dureza do coração tomou conta da pessoa. Infelizmente. E muitas pessoas não se envolvem mais e não buscam mais a Deus como deveriam de buscar. Aquela geração de Moisés foi a geração que viu mais milagres, irmãos. Foi uma geração, na época do Antigo Testamento, foram os que viram mais milagres e foram os mais incrédulos. A Bíblia diz que a maioria não entrou na terra prometida. Eles se tornaram insensíveis. Irmãos, estava caindo o pão dos anjos do céu, o maná. Eles estavam bebendo água da rocha. Eles estavam comendo carne que Deus enviava, que não tinha, no deserto não tinha nada. Mas chegou um momento que aquilo para eles parecia uma coisa comum. E a gente não pode ter como comum aquilo que é de Deus, pessoal. Infelizmente. E as pessoas estão se endurecendo de uma tal forma que estão incrédulas. Estão insensíveis em relação às coisas de Deus. Muitas pessoas estão, infelizmente, entristecendo o Espírito Santo de Deus, como diz lá em Efésios. A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fossem selados. Então as pessoas, não são todas, tem os remanescentes que continuam ali fervorosos, na mesma pegada, mas Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Talvez a gente está desfalecendo. Talvez a gente não tenha mais aquela pegada, não tenha mais aquela vibração. Talvez a gente não tenha mais aquele fogo. E as pessoas, às vezes, estão vendo grandes coisas que Deus está fazendo, mas para ela tanto faz como tanto fez. É sinal que a dureza do coração está impedindo ela de ver com os olhos espirituais o que Deus está fazendo. É uma geração que a gente está vendo, pessoal, de pessoas incrédulas que conhecem a Deus. Agora você imagina a próxima geração, pessoal. Se essa geração está assim, imagine a próxima. Será que se Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Será que as pessoas vão estar naquele mesmo fervor? Será que as pessoas estarão inflamadas pelo Espírito Santo, na minha pegada? É só você olhar ao seu redor, é só você olhar nas ruas,
Hoje é difícil você ver uma pessoa evangelizando. É a coisa mais difícil. A pessoa entregando folheto. É difícil hoje você ver uma vigília. É difícil você ver tantas coisas hoje. Às vezes o pastor ora, pastor que faz tudo de acordo com a palavra, que procura fazer tudo de acordo com a palavra, naquela inspiração. Às vezes Deus toca no coração, inspira o pastor para fazer umas coisas, e as pessoas não acreditam mais. No ponto até entendo, mas não concordo. Muitas pessoas estão decepcionadas e frustradas com falsas promessas que lhe fizeram. Mas as pessoas precisam entender que Jesus Cristo ele veio trazer vida eterna. E as pessoas estão cegas também para isto. É bem verdade que muitas pessoas foram decepcionadas por aqueles que falaram que Deus falou, que Deus prometeu e não foi nada disso. Aí isso vai gerando incredulidade, mas eu garanto para você, irmãos, tem muitos homens de Deus aí, muitas mulheres de Deus espalhadas, que não se dobram a esse mundo, à carne, ao pecado. Não quer dizer que são pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas são pessoas sinceras, que querem agradar a Deus. E às vezes vão desagradar a Deus, porque não são perfeitas. Mas Deus conhece o coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Uma coisa que eu aprendi com Jesus é a motivação do coração. Às vezes a pessoa fala da boca para fora. Eu não vou para a igreja. Eu não quero mais saber disso. Às vezes ela fala da boca para fora, não é do coração. Porque se é do coração, ela não vai mesmo. Ela não vai mesmo. Ela não vai mais. Ah, não quero mais servir, não quero mais saber de servir a Deus. Ah, não quero mais saber de pastorear, de fazer a obra. Não quero mais saber. Se ela falar com o coração, pode ter certeza que isso irá acontecer. Mas tem alguns que falam da boca para fora, porque estão passando às vezes uma luta, um problema, mas depois ela medita, ela para. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho a obra de Deus. Jesus, ele venceu através da oração. Jesus é o nosso maior exemplo a respeito disso. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm sucesso, conquistaram algo diante da oração, buscando a Deus, mas conseguiu aí para de orar. Não, pelo contrário, Jesus, depois que fez os milagres dos pães e peixes, ele subiu ao monte e foi orar, pessoal. Mas tem pessoas que, infelizmente, cresceram, começaram a ter sucesso e não tem mais aquela vida com Deus. Ah, já conquistei mesmo. Ah, estou bem mesmo. Mas é as pessoas, as almas que precisam de salvação, as almas que estão perdidas, e os irmãos que estão fracos, e as pessoas que precisam de ajuda. As pessoas precisam entender que Deus nos chamou para sair da zona do conforto. Descansa no céu. Temos descanso no Espírito, é verdade. Mas nós temos que trabalhar para o reino. Nós devemos fazer mais pelo reino. Dar uma palavra para quem precisa. Incentivar quem está desanimado. Levantar quem está prostrado. Porque Jesus vai voltar. Ele disse aqui. Se o Filho voltar, porventura achará fé na terra? A gente sabe que não. Pessoas que caminhavam conosco, que não caminham mais. Pessoas que estão amando o mundo como Demas. Pessoas que trocaram Jesus para o Barrabás. Pessoas que deixaram se influenciar. O mundo não dominava ela, hoje o mundo domina. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais compromisso. Por exemplo, Santa Ceia. Quem diria uma pessoa faltar na Santa Ceia? Eu estou generalizando, estou falando geral, viu, pessoal? Porque isso aqui é geral. Não é para uma congregação, para uma igreja. Não, eu estou falando, isso é no Brasil e no mundo, pessoal. No Brasil, então, o que está acontecendo é uma coisa muito séria. As pessoas tinham um compromisso. Hoje é Santa Ceia, hoje é domingo, eu tenho que ir para a casa de Deus. Tem gente que continua nessa pegada, outros não. Isso é muito triste. Isso é muito triste. As pessoas precisam voltar ao primeiro amor. Jesus está voltando e tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita.
As pessoas estão incrédulas. As pessoas não acreditam mais na inspiração de Deus. As pessoas não acreditam quando o Espírito Santo está se movendo. As pessoas às vezes viam uma pessoa como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, hoje já não veem mais. Não acreditam mais no que sai da boca dele. Eu estou falando de pessoas sérias, de pessoas que amam a Deus e a obra de Deus, que amam o seu próximo. As pessoas não estão acreditando mais. Estamos vivendo uma geração incrédula, que está vendo muitos milagres. Muitas igrejas surgiram, mas as pessoas não acreditam mais nem na volta de Jesus. E vivem como se Jesus não fosse voltar. Meu Deus do céu. E Ele está às portas. As pessoas estão brincando de evangelho. E Jesus sempre dá uma oportunidade para as pessoas voltarem ao primeiro amor. Para que as pessoas tenham um compromisso com Ele. O meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com Deus, independente do que faça o homem. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus. E haverá uma recompensa, você pode ter certeza. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E uma revelação muito forte da volta de Cristo é a apostasia, é o abandono da fé. É o esfriamento, e é o que nós estamos vendo. Mas ele disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem pessoas que hoje querem ouvir o que lhe agrada. E tem pregadores também que querem pregar o que o povo quer ouvir, e não o que Deus quer que seja dito e falado. Isso nós estamos vendo acontecer muito, infelizmente. As pessoas já não levam Jesus a sério como levavam alguns anos atrás. Eu lembro, irmãos, das vigílias. Eu lembro as pessoas na rua falando de Cristo. A juventude, os idosos, os adultos, as crianças. Alegria de se fazer a obra de Deus. Mas muitos, infelizmente, estão morrendo espiritualmente. Porque não buscam mais. Não se envolve mais, não tem mais sede de Deus, das coisas de Deus. E Jesus disse sobre o dever de orar sempre. Tem pessoas que tinham um período de oração, hoje já não tem mais. Alguma coisa tomou lugar daquele momento que ela tinha com Deus. Ela deixava tudo para aquele momento, hoje não deixa mais. Hoje são muitas desculpas, mas desculpas esfarrapadas. Isso é muito triste. Sendo que Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração. O que nós estamos precisando é de um avivamento. E para que haja avivamento, é necessário o quebrantamento, a volta para Deus. Porque às vezes as pessoas, não, nós estamos vivendo um grande avivamento no Brasil. Quem disse? Onde há avivamento, pode ver na história. Boates eram fechadas, irmãos. Onde havia avivamento nos bairros, os botecos eram fechados. Casa de prostituição era fechada. Jogatina. Irmãos, avivamento não é o que as pessoas pensam que é campanha, não fazer uma campanha de avivamento. Não existe campanha de avivamento. Avivamento é volta para Deus, é quebrantamento. São as pessoas que se envolvem, estão cheias de Deus e se envolvem com as coisas de Deus. Hoje, para alguns, certa coisa é pecado. Outras já não são mais, sendo que é. Meu Deus do céu. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não querem mais ouvir esse tipo de pregação. Quem me conhece sabe, eu procuro pregar toda a palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu não prego somente sobre um assunto. Não.
Jesus disse para Satanás: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que quer pregar só um tipo de assunto, mas não quer pregar aquilo que Deus também manda pregar, que está na Bíblia. Tem que pregar toda a palavra, mas inspirada. Jesus está às portas. Se ele voltasse agora, a gente sabe que tinha gente que não subiria. Se Jesus voltasse agora, tem muita gente que ficaria. Precisa haver um conserto. Nós temos que viver o novo de Deus, pessoal. Nós precisamos nos renovar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, como diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, buscar minha face, eu virei dos céus e sararei a terra. Ele diz isso. Tem gente que fala, nós precisamos de uma nova reforma, é verdade. Mas as pessoas não entendem que a reforma não vai ser igual ao que foi na época de Martinho Lutero, porque ali era uma frente só, que era a Igreja Católica na época. Hoje não, irmãos. Hoje são várias frentes. E olha que triste, a Igreja Evangélica. Que ponto que chegamos? Cada um buscando status, cada um querendo aparecer. Temos visto aí certos tipos de profecia, que infelizmente os incautos, os leigos estão se deixando se levar. Como o caso de um pastor que em 2008, está aí no noticiário, 2008, ele disse que ia morrer, ia ressuscitar, ele recebeu essa revelação de Deus. Assim ele disse. Ele morreu esses dias. E a esposa não deixou enterrar, porque ele deixou um documento assinado. E não deixou enterrar durante 3 dias. Tinha que esperar dar 3 dias. Aí viu que não ressuscitou e enterrou. E aí, irmãos? E eu estava vendo uma reportagem, o que tinha de fiel lá na frente, esperando esse momento. Ele vai ressuscitar. Que decepção. E ele disse que foi o Espírito Santo que falou com ele. Isso é muito triste o que está acontecendo, pessoal. Fora outras coisas. As heresias, as abominações que têm acontecido. Porque as pessoas não estão levando mais a Deus a sério. Mas um dia haverá o acerto de contas. As pessoas não têm mais amor. Pisam nos outros, humilham aos outros. Muitos estão frios na fé, por causa da ignorância até de muitos pregadores. Muitos, infelizmente, irmãos, estão sendo pisados e humilhados. Mas eu sempre digo, olha para Cristo. Olhe para Jesus. Se ele voltasse agora, será que a gente subiria? Como está a nossa vida espiritual? Nós desfalecemos? Nós estamos bem? Alguém da nossa família iria subir ou ficaria? Não se engane. Quem recua, eu preguei esses dias. Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aqueles que recuaram, que abandonaram a fé, que não estão mais com Cristo, pode ser quem for, pessoal, até da nossa família, Deus não tem prazer nessa pessoa, que ela deixou Jesus. Nós temos que orar a Deus para que essas pessoas caiam em si. Porque se Jesus voltar, essa pessoa fica, esse filho que você tanto ama, esse cônjuge que você tanto ama, o seu pai, a sua mãe que você tanto ama, o seu avô, a sua avó, o seu neto, o seu bisneto, o seu irmão, o seu tio, seja quem for, o seu amigo, se ele não se arrependeu dos seus pecados e não aceitou Jesus, ele vai ficar. Que tristeza. A igreja de Jesus precisa despertar. Eu preciso. Todos nós precisamos. Em nome de Jesus. Nós não podemos deixar faltar o azeite. Aquelas 10 virgens, todas dormiram. Mas a diferente é que as prudentes tinham azeite. Seja prudente. Tenha um azeite do Espírito Santo na sua vida. Busque a presença dele, se envolve. Olha, se quebrante diante de Deus, se é o seu caso. Chore, fala, Deus, misericórdia, eu estou aqui, eu não sou mais o mesmo.
Senhor, não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma. Tem misericórdia de mim, eu estou frio, tenho que ser sincero. Senhor, eu quero aquele fogo novamente, eu quero aquele renovo. Deus vai dar para os sinceros, para os quebrantados, em nome de Jesus. Vamos nos preparar para a volta. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele vai voltar. E qual é o segredo para permanecer de pé? É a oração. Orar e nunca desfalecer. Nunca. Esse é o segredo. Essa é a palavra. Eu quero orar. Eu quero que você feche os olhos, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer por essa exortação. Porque sabemos que o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está se aproximando. Um dos sinais da volta de Cristo é o esfriamento, a apostasia, como está lá em Tessalonicenses. Tem muita gente que ouve isso, mas não acredita, está escrito, Deus. E o Senhor nos dá uma oportunidade. Meu Deus querido, estamos vivendo uma incredulidade muito grande no meio da tua igreja. O teu povo está incrédulo, Deus, misericórdia. Como o povo lá que foi tirado do Egito, o teu povo. Viram tantos milagres, tantas maravilhas. Mas quando passava pelo processo do deserto, murmuravam, reclamavam, endureceram o coração. Os milagres, o sobrenatural já não faziam mais efeito na vida deles, que eles estavam tão endurecidos e tão frios. E hoje, Deus, quantos não estão nessa situação? Misericórdia, Deus. Faça a tua igreja cair em si, o teu povo. O Senhor está voltando. E o Senhor não quer que ninguém seja pego de surpresa. Meu Deus querido, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e os nossos erros. Perdoa-nos. Em nome de Jesus, e nos ajude, Deus. O que eu tenho ouvido até de colegas de ministério, até de outros ministérios, falando a mesma coisa que está acontecendo. Então nos ajude, Deus. E aquele que se desviou, faça cair em si e voltar. Aquele que está frio, incendeia ele, Deus. Em nome de Jesus. E aquele perdido que zomba, Deus. Mostra para ele, Espírito Santo, apresenta Jesus para ele. Aquele que persegue, aquele que maltrata, como Saulo de Tarso fazia com a igreja. Mas o Senhor apareceu para ele, Jesus. Ele se transformou em outro homem. Que o Senhor abençoe o ministério, Pai, do teu povo. Que o Senhor abençoe a obra do Senhor no Brasil, Deus. E no mundo. Que haja avivamento, Deus. Que haja unção. Que o Senhor abençoe o nosso ministério. Que o Senhor abençoe, meu Deus querido, e nos ajude a multiplicar os dons que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, abençoa a casa desta pessoa, o lar desta pessoa. E se alguém se esfriou e se desviou, desperta, Pai, para que não seja pego de surpresa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho a certeza que Deus falou ao nosso coração e Deus me dirigiu até de uma forma diferente na pregação. Deus sabe todas as coisas. A obra é dele e nós devemos viver a palavra inspirada. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, em nome de Jesus. Busca o Senhor, volte a ter sede de Deus.